Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui me apresentar um pouquinho então, né? Eu sou a professora Natália e eu vou estar então trabalhando com vocês a disciplina de Anatomia e Fisiologia, tá? Espero que vocês gostem da minha didática. Eu costumo sempre postar vídeos através do YouTube e compartilhar então os links com vocês pelo Google Sala de Aulas, porque eu acho que facilita muito, né? Principalmente quem tem problema aí com internet, de baixar vídeo, ficar carregando, eu acho que facilita bem. Me formei em dezembro de 2019, né? Do ano passado, já tenho 6 meses, 7 meses. E desde então, do início do ano, eu venho dando aulas para a Infesp, tá? Já dei aula para o pessoal da turma da manhã, de Anatomia e Fisiologia, e agora eu estou com vocês. Espero que vocês gostem das aulas. Eu vou tentar, assim, ser bem didática, mas o que vocês tiverem de sugestão, do que vocês acham que eu posso melhorar, se eu tô falando muito rápido, se eu tô falando muito lento, tá? Eu quero que vocês me deem esse feedback, tá bom? E aí eu vou estar postando sempre o link da videoaula gravada, né, que vai estar lá no YouTube, para vocês entrarem então pelo link e conseguirem assistir. E além disso, eu vou postar o material, tá? No Google Sala de Aula. Então, eu vou postar os slides. Eu gosto muito de postar os vídeos da série Ciências Já. Não sei se vocês conhecem, da Discovery Channel. Então, todo o tema que a gente trabalhar aqui, eu vou tentar sempre postar o vídeo sobre o tema, porque eu acho bem interessante e agrega bastante conhecimento, tá? Prático aí para vocês. Então, qualquer dúvida, tudo que vocês tiverem, podem estar me chamando, perguntando, que eu sempre vou estar disponível, tá? Espero que vocês gostem. Eu gosto que vocês participem, né? Que deem sugestão. E tudo que vocês acharem que é preciso melhorar ou aperfeiçoar, eu tô aberta para receber esse feedback de vocês, tá bom? Bom, então hoje a gente vai fazer uma introdução aí à disciplina de anatomia e fisiologia, né? Sendo então nossa primeira aula, tá? Eu vou parar aqui de me filmar e eu vou compartilhar com vocês então os nossos slides, tá certo? Qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Eu sempre gosto de colocar, gente, assuntos a mais nos slides. Eu digo a mais do que está na apostila, tá? Mas eu sempre aviso, olha, pessoal, isso eu não cobro em prova, isso é para conhecimento extracurricular, tá? Então, eu sempre vou estar avisando vocês. Então, essa é a nossa primeira aula, né? Do início da apostila. E ela se inicia, então, na primeira página, na página 1, tá bom? Então, anatomia e fisiologia, né? Eu coloquei essa imagem, gente, porque representa muito. Então, basicamente, vai representar todos os sistemas do nosso corpo, tá? E aí, além disso, tem todas as estruturas aqui que compõem, então, esses sistemas. E aí entra a questão, né, de localização, anatomia e fisiologia, o funcionamento, tá? Então, a anatomia humana, como vocês podem ver, então, na apostila de vocês, é a ciência que estuda a forma e a estrutura do corpo humano, tá? Então, a anatomia estuda a forma e estrutura, enquanto fisiologia estuda o funcionamento, tá? E uma complementa a outra, tá, gente? Então, a anatomia vem do grego, né? Ana, que é parte, e tome, que é cortar, né? E a fisiologia também do grego vem physis, como funcionamento, e logos, estudo, tá bom? Tá tudo na apostila de vocês aí. Então, né, o corpo humano ele é dividido basicamente, tem 3 divisões, né? Cabeça e pescoço juntos, troncos e membros, né? Então, cabeça e pescoço, troncos e membros. E aí, dentro da divisão do tronco, tem as subdivisões, tórax, abdômen e pelve. Eu coloquei isso porque eu acho muito bom na hora de vocês estudarem, vocês vão ver que às vezes fala membros superiores, membros inferiores,
tronco, e aí vocês já sabem toda a divisão certinha, tá? Então, aqui a gente entra na parte de posição anatômica, tá? A posição anatômica, então, né, ela é a posição ortostática, que é a pessoa nada mais do que de pé, tá? E ela serve, então, para estudar, né, e indicar as partes do corpo humano, tá? Então, ela torna uma posição padrão, né? Uma posição modelo, tá? Que é para descrição, então, do indivíduo. Então, sempre quando você vai se referir, né, à localização e tudo mais, você sempre se baseia na posição anatômica, que é a posição ortostática, posição em pé, tá? Para você estudar ou indicar as estruturas do corpo, tá bom? Então, na posição anatômica, a gente tem os membros superiores, né? Ó, então aqui os dois braços, então, eles são pendentes, né? Eles estão pendentes aqui, estão adjacentes ao corpo, ou seja, ao lado aqui do corpo, e com as palmas da mão sempre voltadas para frente, ó, como vocês podem ver. Então, os dois braços, né, eles são caracterizados como membros superiores quando estão assim dessa forma, com a palma da mão voltada para cima, tá? Por sua vez, tem os membros inferiores, gente. Os membros inferiores, então, eles também estão estendidos, né? Dirigidos para frente, né? Com os pés juntos e unidos e com as pontas dos dedos voltados também para frente, tá? Da mesma forma que está nessa imagem aqui. Essa imagem, gente, vocês têm na apostila, mas aqui está colorido, tá? E o que é muito importante, o que é muito importante é o olhar sempre em direção ao horizonte, tá? Então, a posição anatômica nada mais é do que a posição ortostática em pé, com os membros superiores, né, adjacentes ao corpo, com a palma da mão voltada para cima, o olhar em direção ao horizonte e os membros inferiores que seriam estendidos, né, com a ponta dos dedos voltados para frente também, tá? Depois que a gente viu isso, então, a gente fala um pouquinho sobre os planos de divisão do corpo humano, ou seja, os planos de corte, tá? Vocês vão ver muitas vezes, estudando anatomia e fisiologia, que dependendo da posição em que o corpo se encontra, para estudo, né, se faz então um plano de corte para visualizar alguma estrutura interna. Muitas vezes tem até exames que fazem, né, esses planos imaginários aí para conseguir visualizar todas as estruturas do nosso corpo, tá? Então a gente vai falar de 3 planos de divisão do corpo humano, gente. Então, o plano sagital, o frontal e o transversal, tá bom? Então, o plano sagital, gente, ele vai dividir então o corpo em duas metades iguais, tá? Direita e esquerda, vai dividir em lado direito, né, e lado esquerdo. Então, o plano sagital seria esse daqui, tá bom? Daí tem o plano frontal, gente. O plano frontal, ele divide o corpo aqui, só que vai dividir em duas metades diferentes, né? Se você olhar aqui, ó, a parte aqui das costas não vai ser igual o lado aqui do tórax, né? Então, ele vai dividir em duas metades diferentes e vai então ser chamada essa parte aqui da frente anterior e a parte de trás posterior, tá? E por último, então, a gente tem o plano transversal, tá? O plano transversal, gente, ele vai dividir o corpo também em duas metades diferentes e ele vai cortar bem aqui. Pode ser um corte também, gente. Aqui na imagem tá os cortes assim, mas pode ser aqui, pode ser outro corte aqui, outro corte aqui. Sempre vai ser cortes em metades diferentes, tá? Do plano transversal também. Então, vai dividir o corpo em superior e inferior, tá? Então, só para relembrar, o plano sagital ele vai dividir o corpo então em duas metades iguais, ou seja, esse lado, se você olhar um reflexo desse, então duas metades iguais, e vai ser separado então por direita e esquerda. Esse plano frontal vai dividir o corpo em duas metades diferentes, sendo a frente face anterior
e a parte de trás posterior. E o plano transversal também vai dividir o corpo em duas metades diferentes, sendo para cima superior e abaixo inferior, tá bom? Então, gente, essa parte aqui eu quis colocar nessa primeira aula só para vocês conhecerem, tá? Apenas essa parte, esse conteúdo, tá na página. Eu tô acompanhando aqui, tá, gente? Tá na página 4, tá bom? Que é o número 1.6, que vai falar sobre tecidos, órgãos, aparelhos e sistemas, tá? Então, eu achei importante colocar aqui porque eu acho muito importante vocês iniciarem sabendo alguns termos, tá? Para vocês terem uma noção básica aí no estudo de anatomia e fisiologia. Então, para início de tudo, né? Como vocês podem ver na imagem aqui, um átomo lá da história, né, do estudo da química, que provavelmente vocês devam conhecer, um átomo ele vai se transformando em moléculas, em macromoléculas, e vai originar, então, né, futuramente uma célula, né? Primeiro uma organela e depois uma célula. A célula, ela é o início de tudo, né? Tudo que forma o nosso corpo é formado por células. Então, o nosso organismo é inteiramente composto por essas células aqui. E aí, a partir dessa junção de células, tecidos e tudo mais, vai então originando todos os termos, tá bom? Então, gente, ó, para início aqui, né? Então, a célula, né? É um grupo de células, gente, um agrupamento, então, de diferentes células, se elas, né, estão em conjunto, estão agrupadas, elas são chamadas de tecido, que é essa parte aqui da imagem, tá? Então, tecido nada mais é do que um agrupamento de células, né? Onde cada uma exerce a sua função. Então, existe o tecido muscular, que são células formadas por um conjunto de células musculares, o tecido nervoso, que é formado por um conjunto de células nervosas, e assim por diante, tá bom? Depois disso, depois do tecido, vem os órgãos, como vocês podem ver aqui na imagem. Os órgãos, então, eles são formados por um conjunto de tecidos que vão desempenhar, então, uma função específica, tá, gente? Então, o intestino, ele é formado por um tipo de tecido que vai desempenhar uma função, né, no processo digestivo. O cérebro, né, ele é um conjunto de tecido também. E assim por diante. Depois disso, gente, a gente tem os aparelhos, tá? Os aparelhos, eles não são comumente vistos, né? Até quando eu fui pesquisar mais, em livros mais antigos, né, de anatomia e fisiologia, ainda não existe a definição de aparelhos, eles são igualados a sistemas, tá? Então, é uma nomenclatura nova aí. Mas os aparelhos, eles são, então, um conjunto, né, de órgãos, não necessariamente do mesmo tecido, então, pode ser um conjunto de órgãos que não tem o mesmo tecido, todos eles, tá? Então, um exemplo, o aparelho digestivo, o aparelho digestório, tá? Ele é formado por órgãos, mas pode não ter o mesmo tecido, ou seja, a nossa língua, né, no processo digestório, a língua, ela pode ser composta por um tipo de tecido, que é o tecido muscular esquelético, né, porque movimenta. Já o nosso estômago, ele é formado por tecido muscular liso, né, que é movimento involuntário. Então, são órgãos que estão no processo digestório, né, a língua para você se alimentar, né, para quebrar o alimento para digerir, e o estômago também, né, para dar continuidade no processo digestório, os dois estão no mesmo aparelho, no aparelho digestório, mas não tem o mesmo tipo de tecido, tá? Aí depois disso, gente, vem os sistemas. Os sistemas, ao contrário, então, dos aparelhos, da definição de aparelhos, o sistema, então, ele é formado por um conjunto de órgãos, só que eles são do mesmo tipo de tecido, tá? É diferente do aparelho por conta disso. Então, existe o sistema arterial, que é só um sistema só formado por artérias. Existe o sistema adiposo, que é só formado por gorduras. Existe o sistema venoso, que é só formado por veias, tá? Então, a diferença de aparelhos e sistemas é isso. Aparelho
é um conjunto de órgãos que não possuem o mesmo tipo de tecido, tá? E sistemas, conjunto de órgãos que contêm o mesmo tecido, tá bom? E por fim, é o organismo, né, que seria a gente mesmo aqui, tá? Uma pessoa. O organismo, ele nada mais é então do que um conjunto de aparelhos e sistemas que estão funcionando então em harmonia, em equilíbrio, tá? E aí, gente, dessa parte de definições eu dei uma pulada mesmo, tá? Mas aí a gente voltando, então, dando continuidade, né, à aula de introdução de anatomia, que bem dizer, a nossa parte de introdução à anatomia seria mesmo essa primeira página, o início da segunda. Eu vou falar um pouquinho de coisas a mais. Essa parte aqui, gente, como é um conhecimento à parte, que eu não sei se vocês conhecem, não sei qual a dificuldade, o conhecimento de vocês, eu quero que vocês, se possível, né, fossem me dando um feedback para ver se está muito difícil, está muito complexo, tá? E essa parte aqui eu coloquei para a título de curiosidade mesmo, para vocês verem, tá bom? Mas eu não vou cobrar em prova, nem atividade, nada disso sobre isso, tá? É só para vocês conhecerem mesmo. Então, eu queria que vocês conhecessem o que significa o termo homeostasia, que vocês vão ouvir muito por aí, e os líquidos corporais, né? Quais os líquidos que formam o nosso corpo, então, tá? Primeiro de tudo, gente, homeostasia, né? Qual a definição? O que que é isso? A homeostasia, gente, nada mais é do que o equilíbrio entre os sistemas do corpo. Ou seja, um corpo, para ele estar bem, para estar saudável, ele precisa se encontrar, então, em homeostasia, ou seja, ele precisa, então, estar equilibrado, tá? E quando não ocorre, então, essa homeostasia, quando ocorre um desequilíbrio, ocorre, então, no caso, é porque está ocorrendo uma perturbação. E aí, as perturbações que podem ocorrer são várias, mas aqui eu coloquei as duas principais, né? Baixa glicemia e falta de oxigênio. Quantas vezes a gente não fica sem comer, gente, né? E aí a gente não começa a passar mal? A pressão cai, a gente começa a ficar ruim, com sensação de desmaio. O que está acontecendo nesse caso, né? Vocês vão me perguntar. Está acontecendo alguma perturbação no nosso organismo que está então deixando o nosso nível de açúcar no sangue baixo e deixando o nosso corpo em desequilíbrio, em desarmonia, tá? Então, a homeostasia é quando então está em equilíbrio os sistemas do corpo e quando ocorre algum tipo de perturbação no nosso organismo, como falta de oxigênio, quando a gente não come e cai o nível de açúcar no sangue, o nosso corpo ele fica desequilibrado, tá? Quanto à homeostasia, era isso. E aí depois entra a questão dos líquidos corporais que eu falei para vocês. Então, vocês vão estudar mais para frente, né, na anatomia celular, na nossa segunda aula, sobre a célula. E aí vocês vão ver que a célula, dentro dela, existe uma quantidade de líquido e fora, né, da célula também existe, entre os vasos, nosso corpo e tudo mais. E esses líquidos são muito importantes para o nosso equilíbrio, para a harmonia do nosso corpo, tá? Então, existem dois tipos de líquidos corporais, gente. Existe, então, o líquido, que é o líquido intracelular, ou seja, o que está dentro das células e garante com que as funções celulares continuem, né, de forma saudável. E existe o leque, que é o líquido extracelular. Então, esse líquido ele se encontra fora das células, tá? É uma pequena porcentagem, ó, coloquei aqui 1/3. E ele pode ser transportado, então, nos vasos sanguíneos, né? No líquido entre as células e na linfa, que vocês vão ver mais pra frente, tá? Não quero que vocês entrem em detalhes sobre isso, gente. Eu quero só que vocês saibam o nome e o significado. Mas eu não vou cobrar em prova, é a título de curiosidade e de conhecimento para vocês, tá? Que eu acho que nunca é demais. Aqui também, eu gostaria que vocês dessem uma lida, né, lá no material que eu vou postar os slides, vocês olhassem, mas é só terminologias que eu acho importante para vocês saberem, principalmente quando vocês forem para a prática e tudo mais,
eu acho que vai agregar muito conhecimento essa tabelinha aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, né, lá nas posições, nos planos de corte, de divisão do corpo humano, né, ó, superior, inferior, tá? Anterior, posterior, tá? Eu acho muito importante vocês saberem essa parte aqui, tá bom? É mais uma terminologia mesmo direcionada para anatomia, tá? Para vocês saberem, então, é, identificar as estruturas e usarem, então, as terminologias adequadas. Mas isso também, gente, lembrando, não vou cobrar em prova porque não tá na apostila. Tudo que eu costumo cobrar em prova e atividade, gente, é tudo que tá na apostila de vocês. Porque eu acho que como vocês têm um material didático, é muito válido e justo seguir aquilo que está na apostila, tá? Então, tudo que eu posso de conhecimento a mais é só para agregar no curso, né? No conhecimento de vocês, na experiência, tá bom? Mas quanto à questão de avaliação, eu cobro o que está na apostila, tá bom? E aí, essa foi a, a introdução, né, que eu dei para vocês sobre a disciplina de anatomia e fisiologia humana. E aí, eu coloquei aqui, vamos complementar o assunto, né? Como a gente não está em aula presencial, não é possível eu passar o vídeo para vocês, assim, de forma ao vivo, né, para a gente poder ir discutindo. Eu vou estar postando, então, nos materiais também esse vídeo. E eu gostaria muito que vocês vissem ele e me dessem um feedback se vocês gostaram. É o primeiro vídeo, eu acho, da série do Ciências Já, que fala, então, sobre a máquina humana. Então, vai falar de uma forma global, de uma forma geral, sobre anatomia e fisiologia, tá? E como o nosso corpo ele é incrível, né? Ele faz tantas coisas que a gente nem consegue imaginar, tá? Então, como síntese aqui, só para revisar com vocês de novo antes de acabar a aula. Então, a gente viu então sobre os conceitos de anatomia e fisiologia humana, né? Ou seja, a anatomia estuda a estrutura e as partes, né? A forma e a estrutura do corpo humano, enquanto a fisiologia estuda o funcionamento, né? Do corpo humano. As posições, a posição anatômica, perdão, que é aquela posição ortostática, em pé, com a palma da mão voltada para cima e os pés juntos, né? Com os dedos dos pés voltados para frente, o olhar em direção ao horizonte, né? A gente viu também, então, sobre os planos de divisão do corpo humano, que pode ser o plano sagital, plano frontal e plano transversal, né? Lembrando que o plano sagital divide o corpo em duas metades iguais, dividindo em direito e esquerdo. O plano frontal divide o corpo em duas metades diferentes, né? Dividindo em anterior e posterior. E o plano transversal divide o corpo em duas metades diferentes, sendo superior e inferior, tá bom? A gente também viu sobre a definição de termos, né? Como é organizado até de uma célula até chegar no corpo humano, né? No organismo, que foi aquela parte que está um pouquinho mais para frente da apostila, mas que eu achei válido comentar com vocês agora. E sobre a homeostasia, né? Que é a harmonia entre os sistemas do nosso corpo e os líquidos corporais, que são os líquidos intracelulares, que estão dentro da célula, e os líquidos extracelulares, que estão fora da célula, tá? Aqui eu deixei uma referência para vocês de onde eu peguei o conteúdo. É um livro muito bacana, sabe? Fala sobre todos os princípios de anatomia e fisiologia de forma bem simplificada, tem bastante imagens, e eu achei muito válido colocar aqui para vocês, tá? Mas basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula curta, mas para vocês conhecerem, foi uma introdução mesmo à matéria de anatomia e fisiologia humana. Eu quero ver até onde então vocês estão acompanhando, se vocês estão achando muito difícil, se está tranquilo, tá bom? Eu quero muito que vocês me deem esse feedback, tá? Por favor, para eu saber até onde eu posso ir, tá? Onde eu devo parar, onde eu devo explicar mais. Terminologia, sempre que vocês tiverem dúvidas de alguma terminologia que tiver nos slides, nas minhas videoaulas, podem me perguntar, que eu sempre vou estar
assim, disposta a ajudar vocês no que precisar, tá bom? É isso. Eu espero que vocês gostem, então, da minha aula, né? Deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida, eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar os alunos, nunca faço nada com o intuito de prejudicá-los, a atividade, a avaliação, eu sempre sou muito justa, então tudo que eu estiver explicando, que tiver na apostila, eu costumo cobrar, tá, gente? Mas também é só o que está no material didático. O que não está e que eu coloco é porque eu gosto de trazer para vocês conhecerem. Eu acho que é bacana vocês terem um conhecimento diferenciado de outras coisas, tá? Mas para avaliação, para avaliar se vocês estão bem, eu uso todo o conteúdo que está somente na apostila. E eu aviso vocês sobre isso. Eu também gosto, gente, de passar bastante atividade, sabe, no formulário do Google. Então, eu gosto sempre de passar umas 3, 4 questões para vocês responderem e eu ver se vocês estão participando, se vocês estão gostando, entendendo e tudo mais, tá? E quero que vocês possam ir me falando, tá? Como eu tô indo, se vocês estão gostando da aula, do método de ensino, tá bom? E eu tô sempre à disposição. Eu agradeço muito, tá? Pela recepção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.